Já falei aqui para vocês outras vezes que a incorporação imobiliária é a etapa mais rentável do mercado imobiliário e que a porta de entrada para esse mercado é a construção de casas para venda. Agora, o que muita gente se engana é que mesmo para você viabilizar uma casa é necessário fazer uma análise de mercado, fazer um estudo de viabilidade e não somente fazer aquelas contas de padaria. Por exemplo, você acha que a diferença entre o custo total desse empreendimento, entre terreno e construção, e o valor de venda é o seu lucro líquido, é o dinheiro que você vai colocar no bolso? Inclusive, esse vídeo aqui é a regravação de uma aula que eu dei no início de 2020 aqui no canal, só que ainda não sabia como falar direito, eu não tinha uma boa qualidade de vídeo, e também o detalhamento da aula ficou muito longo, foi mais de 1h30 de aula, e eu resolvi comprimir, compactar aqui nesse vídeo todas as informações que eu dei naquela aula para que você tenha de uma forma objetiva todas as informações que você precisa para identificar se vale a pena construir casas para venda ou não. Então eu vou gravar esse vídeo como se eu estivesse dando uma aula ao vivo semanal. Inclusive, se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira às 20 horas dou uma aula ao vivo sobre um tema relacionado à incorporação imobiliária, construir imóveis para vender, do básico ao avançado. Se você quer participar dessas aulas, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser avisado quando tiver o próximo vídeo ou a próxima aula ao vivo também aqui no canal. Então esse vídeo aqui eu tomei o cuidado para ele ser mais aprofundado do que uma conta de padaria, mas também para não te assustar com muita complexidade, tá? Então é para qualquer pessoa entender como é feito o cálculo aí para a viabilidade de uma casa. Inclusive eu vou disponibilizar para vocês aqui uma planilha em Excel para você fazer o download dela e você também ter um arquivo, um material aí complementar a essa aula para você utilizar em outro momento aí sem precisar recorrer a esse vídeo. Então logo abaixo desse vídeo tem um link para você fazer o download dessa planilha e também para você preencher os seus dados para receber ela por e-mail, e logo depois de você preencher os seus dados tem um vídeo explicando como ela funciona e tudo o que você precisa saber sobre isso. Essa planilha você vai ter facilidade de utilizar, ela é feita para qualquer pessoa utilizar e mesmo que você não tenha afinidade com Excel, são poucos campos para preencher, com certeza você vai ter uma tomada de decisão da viabilidade da sua casa bem melhor do que você teria se fizesse apenas num papel e numa caneta. Mas essa planilha não substitui esse vídeo, então fica até o final aqui porque você vai entender o passo a passo aí de uma análise de viabilidade. Inclusive, já te recomendo, pega um papel, pega uma caneta, vai fazendo as contas comigo para que você tenha maior domínio sobre o processo de análise. Vamos considerar aqui a análise de viabilidade de uma casa de alto padrão, em torno de 230 metros quadrados de área construída, dentro de um condomínio fechado de alto padrão, tá? Se você está pensando em construir outro tipo de empreendimento, você vai poder utilizar as informações que eu vou passar aqui, né? Só fazer a análise focada para o teu produto. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual que é o perfil de imóvel que você pretende construir, como que você pretende captar recursos, como que você pretende construir esse empreendimento e também qual que é a tua principal dificuldade hoje para ingressar nesse ramo. Eu vou dividir esse vídeo aqui em várias partes, tá? A primeira parte nós vamos falar sobre o terreno, depois sobre a construção, depois sobre o valor e tempo de venda e liquidez desse imóvel, depois quais são os cálculos que nós devemos fazer para identificar o lucro líquido real desse empreendimento. Vou te passar aqui as dicas também de quais informações você poderia agregar nessa análise para ela ser ainda mais aprofundada e depois nós vamos traçar alguns cenários de rentabilidade para você ver que mesmo no pior cenário, qual que vai ser a rentabilidade desse empreendimento, qual que é no melhor cenário e qual que é o cenário esperado de retorno desse empreendimento. Nós vamos fazer um comparativo aqui com outras modalidades de investimento, como renda fixa, como outras alternativas para você colocar esse teu recurso ao invés de construir para vender. Então vamos começar aqui pelo terreno nesse condomínio fechado. Quais são as informações que você precisa para colocar numa análise de viabilidade e identificar se é viável ou não esse empreendimento? Vamos começar então pelas informações sobre o terreno. O preço desse terreno hoje é R$325 mil. Beleza, nós não vamos falar aqui a forma de captação desses recursos para você comprar esse terreno, se vai ser financiado, vai ser investidores, vai ser permuta. Vamos considerar nesse momento que você tem todos os recursos em caixa, tanto para comprar o terreno quanto para construir esse imóvel, ok? Então o valor do terreno é R$325 mil, só que além do valor do terreno, nós temos que considerar também qual que é as taxas envolvidas nesse terreno. Por exemplo, taxa de IPTU. Aí na sua cidade pode ser que seja 0,2, 0,5, 1% sobre o valor total do terreno de R$325 mil, mas vamos considerar aqui no nosso vídeo 0,5% do valor total no ano, tá? Então, o tempo máximo que você deve considerar para comprar o terreno, fazer o projeto, construir, regularizar, vender e receber todos os recursos da venda dessa casa é 24 meses, tá? É provável que aconteça antes, nós vamos ver outros cenários logo abaixo, mas eu quero aqui considerar
esse momento para que você faça o cálculo do custo do teu IPTU dentro desses 24 meses, pois você vai ter que pagar esse IPTU aí durante 2 anos, né, considerando o pior cenário. Se você vender antes, bom para você, você vai ficar com o valor em caixa, mas nesse caso a gente vai considerar o pior cenário. Então 0,5% do valor do terreno em um ano dá R$ 1.650, nós vamos considerar o valor do IPTU durante 2 anos, então o IPTU dessa casa aí, desse terreno, vamos desembolsar R$ 3.250, ok? Além disso, como é um condomínio fechado, você tem a taxa condominial aí que você tem que pagar todo mês. Vamos considerar uma média aí de R$ 500 por mês, ou seja, R$ 12.000 em 24 meses, tá? É uma taxa aí de condomínios de padrão alto, uma taxa média, tá? Tem condomínios que é R$ 200 que eu construo e tem condomínios que tá 800, 900, R$ 1.000. Então, vamos considerar uma média aí de R$ 500 por mês, ok? R$ 12.000 no período de 24 meses. Além disso, quando você compra o terreno, ele tem que ser escriturado, tem que ser registrado, tem que ser transferido para o seu nome. Então você tem alguns impostos a serem pagos aí. O primeiro deles é o ITBI, é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. Então esse é um imposto municipal. Em cada município tem a sua própria regra, tá? Pode ser que seja 1,5%, 2%, 3%. Mas vamos considerar aqui que seja menos do que 3%, que é geralmente o máximo em um município, mas que você também tenha que pagar aí a escritura e o registro desse imóvel, tá? Então vamos arredondar aí para 3% sobre o valor total desse imóvel aí, sobre esse terreno, e vai ficar no valor de R$ 9.750 para você pagar o ITBI, transferir para o seu nome, né, fazer a escrituração e o registro desse imóvel no seu nome. Ao todo, para arredondar aqui, viu só, eu consegui fazer uma conta aí que arredondasse R$ 350 mil nesse terreno. São valores reais de mercado, mas eu também busquei aí compatibilizar com um valor arredondado para facilitar os seus cálculos e você entender aí o passo a passo dessa análise, ok? Agora vamos para a construção. Essa aqui é uma construção que não deve levar mais do que 8 meses. Vamos considerar uma casa térrea aí de 230 metros quadrados. Se quiser fazer um sobrado, também levaria em torno disso, 8 meses, não mais do que isso, para você concluir a execução desse empreendimento. Porém, antes de você começar a executar efetivamente a obra, tem o período aí entre a compra do terreno e o início da execução, que é fazer projeto, fazer a aprovação do projeto legal na prefeitura do seu município. Tem municípios que leva vários meses, tem município que a licença de construção sai na hora, mas vamos considerar aqui que para esse processo todo inicial, você leve aí 90 dias para finalizar. Então tem os primeiros 90 dias entre a aquisição do terreno e início da execução da obra, mais 8 meses de execução, nós já estamos lá com 11 meses, e mais um mês aí para regularizar ela, fazer a emissão da CND, a BITSE e fazer o registro dessa construção na matrícula do terreno. 12 meses no total, desde a compra do terreno até a regularização do imóvel final. Então guarde esses números que logo nós vamos voltar para eles, eles vão ser fundamentais para o nosso próximo passo de análise aqui. Vamos considerar aqui o custo de construção desse empreendimento. Te falei aqui que essa casa, esse exemplo nosso, tem 230 metros quadrados, mas a maioria, o que faz com essa área construída? Multiplica pelo CUB, pelo custo unitário básico. Esse CUB é um valor aproximado da realidade de cada estado que é fornecido pelo Sinduscon, pelo Sindicato da Construção Civil de cada estado, atualizado até todo dia 5 de cada mês. Ele compõe aí vários itens que estão dispostos na NBR 12721 de 2006. Então, para cada padrão construtivo, existe uma série de materiais que são levados em conta aí para chegar no custo unitário básico de cada metro quadrado do seu empreendimento. Só que muitos desses itens não estão sendo considerados no CUB. E além disso, hoje nós já estamos em 2021, muitos dos itens considerados em 2006 já estão defasados para um alto padrão, por exemplo, ou já não são mais aplicados, já tem umas tecnologias mais avançadas, inclusive mais caras, que não estão sendo consideradas no CUB. Então o CUB pode ser sim utilizado como um parâmetro, mas essa informação do valor do CUB não é o suficiente para você multiplicar pela área construída e ter um valor próximo da realidade do seu empreendimento. Alguns dos itens que não são considerados no CUB, por exemplo, é a fundação, são os projetos, o nivelamento, o corte do seu terreno, então a terraplenagem. Além disso, muros de divisa, se você tiver que fazer contenção, ou se você tiver que fazer muros com os vizinhos, paisagismo, ou seja, são vários itens que não estão compreendidos no CUB, que se você considerar somente o custo que está compreendido dentro do CUB, o fato é que você vai ter uma diferença
entre o orçado e o realizado lá na obra. Vai custar mais caro do que você imaginava. E para isso, eu ensino os meus alunos a utilizar o CUC, Custo Unitário de Construção. É uma forma de você fazer uma conta rápida de viabilidade do empreendimento, de fazer um orçamento aí preliminar dele, mas ser mais assertivo com isso. Como que você pode fazer o CUC para calcular aí o custo desse teu empreendimento? Você pode colocar um percentual acima do CUB para considerar esses outros itens. Vamos dizer que você faria o gerenciamento dessa obra. O gerenciamento ele custa aí entre 10% e 15% sobre o custo total do empreendimento. Então teria que ser acrescido esse valor além do CUB, mais os demais materiais, projetos, fundações, terraplenagem, todos os itens que eu comentei aí. Então um CUC que geralmente é seguro de se utilizar é entre 20% e 30% acima do CUB. Mas eu sei que vários de vocês aí talvez vai construir com mão de obra própria, vai contratar diretamente, ou não vai considerar nesse custo o gerenciamento da execução, vai fazer o gerenciamento próprio, vai enxugar ao máximo o custo do início ao fim. Então não vou pesar muito nesse orçamento aqui um valor de segurança muito alto. Você pode considerar entre 20% e 30%, nós vamos considerar um valor aqui mais próximo do CUB efetivamente, tá? Então o CUB hoje, aqui em Santa Catarina, está R$ 2.994,19. Para essa casa nossa, nós vamos considerar o custo unitário de construção em R$ 3.100 o metro quadrado. Agora tem mais um item. Você vai multiplicar esse custo unitário de construção pela área construída do empreendimento. Eu não recomendo que seja dessa forma, embora essa seja ainda mais conservadora, tá? Existe na NBR 12721 também sendo considerado a área equivalente, ou seja, por exemplo, uma garagem de 25 metros quadrados com 2 vagas de garagem nessa casa aí, ela não tem o mesmo custo de construção do que um banheiro, do que uma cozinha, do que uma outra área interna do imóvel. Por quê? Porque ela tem menos paredes, não tem reboco, não tem alvenaria, não tem pintura, não tem infraestrutura elétrica, hidráulica, o porcelanato talvez seja mais simples nessa garagem. Então ela tem aí uma diminuição do custo unitário de construção desse ambiente. Tá? Então, para essa nossa casa, para facilitar, e se você quiser se aprofundar nesse tema, as minhas aulas ao vivo toda segunda-feira vão te explicar melhor, ou também a NBR 12721 vai te esclarecer bastante, mas você pode considerar aqui o 210 metros quadrados dessa casa, considerando a área equivalente dela. E é por essa área equivalente que você vai multiplicar o seu CUC, seu custo unitário de construção. Então, 210 metros vezes R$ 3.100, nós vamos chegar aqui em R$ 650 mil, que é o custo de construção global desse nosso empreendimento, tá? Não foi por nada que eu cheguei nesse valor, para arredondar com os 350 mil do terreno e nós chegarmos em R$ 1 milhão. São valores reais no mercado? São valores reais no mercado, mas eu quis aqui fechar os valores em torno de R$ 1 milhão para que você pudesse ter facilidade no cálculo dos percentuais de lucro, que são os próximos passos aqui da nossa análise. Então, o investimento total entre terreno e construção desse nosso empreendimento, já considerando os custos envolvidos nesse processo, é óbvio que você pode detalhar muito mais do que isso, mas por uma análise preliminar, totalmente seguro que você está fazendo até aqui, está R$ 1 milhão o valor total de investimento. Agora vamos analisar aí qual que é o tempo e o valor de liquidez desse imóvel. Tanto para o tempo quanto o valor de venda desse imóvel, eu considero sempre 3 cenários. O pior cenário, que eu chamo de cenário adverso, o cenário esperado e o cenário ideal. O que é cada um deles? Vamos começar pelo esperado. O esperado é o valor que você, com base numa análise de mercado, identifica que é um preço justo a ser vendido, a liquidado esse imóvel. O cenário adverso é, se der tudo errado, se o mercado não estiver tão líquido, não estiver absorvendo esse imóvel, se você estiver precisando de dinheiro, se você errou a mão no produto ideal para a sua região, você vai vender por esse preço considerado no cenário adverso. E o cenário ideal é um otimismo. Caso o mercado evolua além do que você esperava, caso há uma demanda reprimida na sua região, que o seu imóvel teve uma percepção de valor maior pelos seus clientes e os imóveis ao redor também valorizaram bastante, o que já aconteceu comigo, já aconteceu com alunos meus, isso é comum acontecer também, você vai considerar esse valor no cenário ideal. Então, para essa nossa casa, nós vamos considerar aí o valor do cenário ideal R$ 1.800.000, que é se o mercado for super bem, é por esse valor que a gente vai vender a casa. Embora em muitos lugares do Brasil, inclusive já aconteceu com empreendimentos meus, serem vendidos aí pelo dobro do custo total. Eu só não vou criar essa expectativa para você, porque pode ser que isso não aconteça na sua região, mas isso em muitos casos acontece. Então considere aí no seu radar também a possibilidade de dobrar o valor total que você investiu nesse empreendimento como faturamento do imóvel.
não é lucro líquido, é faturamento. Para o cenário esperado, que é o nosso objetivo, é para onde nós estamos buscando atingir a venda desse imóvel, vamos considerar aqui 1,5 milhão, ou seja, 50% acima do custo total entre a compra do terreno e também a construção desse empreendimento. E no cenário adverso, nós vamos considerar 1.300.000, ou seja, 30% acima do custo total do empreendimento. Que assim, no pior cenário, não der certo o negócio, não evoluir, é por esse valor que a gente vai vender e liquidar no mercado, tá? Esses 30% acima do custo total é como se a família aí estivesse contratando, inclusive, uma construtora para construir um imóvel na casa dela e provavelmente a construtora cobraria mais ou menos esse valor aí para entregar o imóvel pronto lá na frente. Tá? Só que você aqui como incorporador, você que está assumindo o risco da construção em todo o período para receber somente lá na frente, é por isso que você tem uma margem de lucro maior, tá? E que esse aqui é o teu pior cenário. O teu pior cenário é ganhar o que a margem de uma construtora em média no mercado ganha. Agora vamos para os 3 cenários de tempo de venda. Pior cenário de venda, como nós comentamos no início desse vídeo, é você, entre a compra do terreno até a divisão dos lucros ou até a venda final do imóvel, levar 24 meses para isso acontecer, tá? Lembre sempre que o momento zero é sempre a compra do terreno e aí a venda é dentro de 24 meses. Esse é o nosso pior cenário. Se passar de 24 meses, eu já não recomendo que você segure esse imóvel por muito tempo. Eu recomendo que você liquide ele a preço de mercado, ou mesmo se você não tem tanta pressa, né, você pode segurar um tempo a mais até eventualmente o mercado se recuperar caso ele não estiver bem. Mas isso pode ser um indicativo de que você não analisou direito o mercado e está colocando um produto que as famílias aí na sua região não enxergam tanto valor. O cenário esperado de tempo de liquidez é em torno de 6 meses no pós-obra. Como nós vamos finalizar e regularizar esse imóvel dentro de 12 meses, vamos considerar aqui no nosso cenário esperado de liquidez desse empreendimento 18 meses. E no melhor cenário, o que acontece com muitas pessoas, mas mais uma vez não vamos aqui criar uma expectativa desnecessária, você pode vender esse imóvel ainda durante a execução da obra ou mesmo no finalzinho ali na finalização dos acabamentos, tá? Isso acontece também com muita frequência. Inclusive, vários alunos me relataram que já conseguiram vender o imóvel utilizando a estratégia correta antes mesmo do início da execução do empreendimento. Então isso pode acontecer com o seu imóvel, mas não crie essa expectativa, tá? Busque o cenário esperado, que é a venda do imóvel aí em até 6 meses pós-execução. Para nós avançarmos para a nossa próxima etapa de análise desse empreendimento, vamos considerar que você vendeu esse imóvel, que custou R$1 milhão entre terreno e construção, você conseguiu vender pelo valor esperado e pelo tempo esperado, ou seja, vendeu por R$1.500.000 dentro de 18 meses. E aqui a gente considera 18 meses como a liquidez total desse empreendimento. Pode ser que você recebeu parte em dinheiro, parte em permuta, que gerou um tempo aí para liquidar esse imóvel, parte em financiamento ou outra alternativa de pagamento, mas que dentro de 18 meses você liquidou todos os ativos ou até recebeu já o financiamento desse produto. Se esse imóvel foi intermediado por um corretor de imóveis, você vai pagar os honorários para essa imobiliária ou para esse corretor. Em várias regiões do país, varia de 4% a 6% o valor do comissionamento de um imóvel. Aqui em Balneário Camboriú, como eu sou incorporador e como você também vai estar construindo para vender, você não é um cliente final, você vai pagar aí o valor que uma incorporadora paga aí na sua região, empreendimentos multifamiliares, porque você, afinal, nesse produto que você está construindo para vender, vai desenvolver também um material de marketing, então já vai disponibilizar para esses corretores e por isso vai ser pago aí, em média 5% sobre o valor recebido, sobre a receita. Mas isso não é uma regra, você vai analisar de região para região. Eu já paguei 6%, já paguei 5%, alguns alunos meus pagam menos e tá tudo bem. Você vai negociar com o pessoal aí na sua região. Léo, eu não vou trabalhar com corretores, eu vou fazer a venda diretamente, utilizando estratégia de marketing digital, fazendo anúncios por conta própria. Tá tudo bem, mas aqui nós vamos considerar que foi intermediado esse imóvel através de uma imobiliária e vamos pagar 5% sobre receita. Então, 5% sobre R$1,5 milhão, estamos falando aqui de R$75 mil de honorários para esses corretores. Além de pagar a comissão, os honorários do corretor, você também vai pagar os tributos sobre esse valor que você recebeu. Se você for construir e vender essa casa na pessoa física, você vai pagar 15% sobre o teu ganho de capital, que é o imposto de renda para pessoas físicas, IRPF. Como que é feito o cálculo desses 15%? Você vai pegar R$1,5 milhão, que foi o valor total que você recebeu, menos R$75 mil, foi
os honorários do corretor, menos o valor total que você investiu na compra do terreno e construção desse imóvel, ou seja, R$1 milhão, e sobrou aí um saldo de R$425 mil. Esse dinheiro é lucro líquido? Não. Esse saldo ainda tem que ser abatido os 15% de imposto de renda para pessoa física. Então 15% de R$425 mil, estamos falando aí em R$63.750. Se você fizer na pessoa jurídica, o que eu fortemente recomendo, porque se você está nesse jogo para o longo prazo, provavelmente você não vai fazer apenas uma casa, provavelmente você vai querer fazer várias casas, construir uma marca, ter um relacionamento com o banco, relacionamento com fornecedores, e tudo isso vai somando muito se você fizer tudo na pessoa jurídica. Você vai ver aqui que o teu imposto na pessoa jurídica vai custar mais para uma casa individual como essa aqui. Por quê? Você vai pagar pelo lucro presumido, tá? Nós já falamos aqui em outras aulas ao vivo aqui no meu canal sobre como é feito todo o cálculo de tributação, quais são todas as formas de tributação, cálculo passo a passo, mas aqui para facilitar o nosso caminho, você vai tributar pelo lucro presumido, que é a melhor alternativa para esse caso, na pessoa jurídica, vai pagar em torno de 6,7% sobre receita. Esse lucro presumido, ele é variável conforme a sua receita no trimestre. Dois impostos deles são variáveis, então aqui nós vamos considerar uma média do que você vai receber nesse período. Então 6,7% é um valor bem sensato para se considerar de cálculo do tributo sobre a receita bruta. Então você vai pegar R$1,5 milhão vezes 6,7%, vai dar aí R$100.500. Vamos arredondar para R$100 mil para facilitar. Você vai pagar R$100 mil contra R$63.750 na pessoa física. Ou seja, na pessoa física você paga menos tributos, sim, nesses casos, para imóveis individuais. Porém, você está exposto a outros riscos que a pessoa jurídica pode te assegurar, pode te blindar, tá? Que não convém aqui esse assunto, mas se você está começando agora na incorporação imobiliária, esse é o primeiro empreendimento, ou se você vai fazer utilizando a estratégia de financiamento, que eu falo aqui no canal, como você utilizar para a pessoa física também, aí sim faz total sentido você dar sequência na pessoa física, tá tudo certo, mas considere, por um conselho meu, no longo prazo, você fazendo na pessoa jurídica, ok? Então, no cenário esperado de venda, você realizou a liquidez desse imóvel em 18 meses, teve uma receita de R$1,5 milhão, pagou os honorários para os corretores de R$75 mil, pagou os tributos sobre ganho de capital de R$63.750 e o teu investimento global foi R$1 milhão. Vamos subtrair todos esses dados aí da sua receita e nós vamos chegar no lucro líquido de R$361.250. Como analisar se isso é bom ou não é? Vamos pegar esse lucro líquido e vamos dividir pela sua receita, pelo seu faturamento. Nós vamos chegar numa margem de lucro de 24,1%. Você pode utilizar como índice de lucratividade também. Essa margem de lucro está dentro da média do mercado na construção de casas para venda, que é entre 20% e 30% no meu histórico e o histórico dos meus alunos também. Além disso, é interessante você fazer a análise sobre o quanto você tirou do bolso e o quanto você teve de lucro, tá? Então você vai pegar esses 361.250 e dividir eles por R$1 milhão. Uma conta simples de se fazer, mas nesse caso a gente vai ter um ROI, Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido. É o retorno, é o ganho que você teve sobre todo o valor que você tirou do bolso, sobre todo o valor que você investiu nesse empreendimento, o valor total de investimento no empreendimento. É diferente do ROI, com I, que a gente também já abordou aqui no canal em outros momentos, tá? Mas considere o ROI nesse momento, ok? 36,1%. Esse foi o retorno que você teve sobre o teu capital nesse período de 18 meses. Veja que essa é uma análise sintética, nós não estamos ainda considerando esses valores no tempo. Por exemplo, quanto que você ganharia desse 1 milhão que você investiu nesse empreendimento se ele estivesse investido num CDB de um banco médio ou num fundo de investimento imobiliário, ou se ele tivesse sido utilizado para construir kitnets para alugar, por exemplo. São outras estratégias interessantes de alocação de patrimônio. Você poderia utilizar algumas dessas informações como a sua taxa mínima de atratividade, ou também como custo de oportunidade, que é o quanto você deixou de ganhar em outro ativo
para investir esse capital aqui e ter um retorno maior. Para você ter um número como base da sua TMA, sua taxa mínima de atratividade, considera aí 150% do valor do CDI no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, porque já vai estar bem assertivo em relação ao que o mercado paga numa renda fixa, que era onde o seu dinheiro provavelmente estaria se ele não tivesse sendo empregado para investir, para empreender aqui no mercado imobiliário. Além da TMA, é também interessante nós considerarmos outros valores em relação ao tempo. Um deles é o reajuste do custo de construção. Quando você faz esse orçamento que deu 650 mil reais, você está considerando ele no momento zero. Mas quando você começar a executar esse imóvel, já vai ter algum reajuste no custo dos materiais de construção, que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não são poucos, são altos os reajustes que estão acontecendo. Então você pode considerar, numa análise mais aprofundada, 0,8% de reajuste do material de construção mês a mês, tá? É um pouco acima do que o CUB em alguns momentos tem e é pouco abaixo de outros momentos. Então é uma média aí histórica do CUB nos últimos meses. Além disso, é importante você fazer também um reajuste do valor de venda desse imóvel, porque no momento zero, quando você está considerando agora a análise de viabilidade desse empreendimento, está considerando um preço de venda dele. Mas o fato é que no médio prazo, ou seja, dentro de 12, 18, 24 meses, ele já não vai mais ter esse valor do momento zero. Ele já vai ter sido reajustado a preço de mercado, assim como o custo de construção aumentou. Então, histórico do mercado imobiliário é 4% ao ano aí de reajuste natural. Em alguns momentos acontece 10, 15% de reajuste dentro de um ano, sim, mas isso não pode ser considerado nas suas análises, porque vai distorcer muito a realidade do mercado, tá? Então considere de uma forma mais conservadora aí 4% ao ano, ou no caso 0,33% ao mês de reajuste do valor total. Esses 3 pontos, taxa mínima de atratividade, reajuste do custo de construção e também reajuste do valor, somente são alguns insights para te mostrar que existe um nível a mais aqui de detalhamento de uma análise de viabilidade, tanto para uma casa e principalmente para um empreendimento multifamiliar. Mas para não complicar a sua vida nesse momento, vamos focar aqui na nossa análise sintética, né? Que são os valores todos em momento zero, porque aí você já vai ter um bom panorama da viabilidade do seu empreendimento. Você fez aqui a análise de viabilidade para o cenário esperado de tempo e também de valor. Vamos considerar o mesmo tempo de retorno, só que em mudanças de valores, no cenário adverso e no cenário ideal de valor de retorno, tá? Vamos considerar então que a gente vendeu agora a casa por 1.300.000 dentro de 18 meses. Qual que foi a corretagem nesse caso? 5%, 65 mil reais. Qual foram os tributos? 35.250, que é os 235 mil, se você estiver fazendo a conta aí, vezes 15%. Você vai chegar nesse valor de 35.250 reais também. O investimento global continua o mesmo, R$1 milhão, e o teu lucro líquido nesse caso, R$200 mil. Na verdade, deu 199.750, mas vamos arredondar aí para cima para facilitar a nossa conta e o número ficar bonito, mesmo no pior cenário. Qual que foi a margem de lucro nesse caso? 15,38%. Como você aprendeu aí a fazer no cenário esperado, agora você vai fazer com facilidade nesses outros cenários e acompanhar a linha de raciocínio aqui do vídeo. Qual que foi teu ROI nesse caso? 20%, né? Os 200 mil reais sobre 1 milhão. Para o cenário ideal, vamos supor que você vendeu essa casa por 1.800.000 dentro de 18 meses, a corretagem foi 900 mil reais, tributos 106.500 reais, investimento global 1 milhão, permanece o mesmo, lucro líquido 603.500 reais, margem de lucro 33,53%, acima da média do mercado, e o ROI 60,35%. Então você tem aí os 3 cenários dentro do tempo esperado de 18 meses. Agora vamos para um próximo nível da nossa análise para você ter ainda mais assertividade quanto ao pior e melhor cenário de retorno. Vamos fazer aqui uma tabela com 9 resultados, considerando todas as relações entre retorno e o tempo do retorno. Então vamos colocar aqui adverso, em termos de retorno, 20% de lucro líquido, esperado 36,1%, o ideal 60,35%, e os tempos adverso, esperado e ideal de retorno desse valor, tá? Então, aqui você tem, cruzando todas essas informações, dividido um pelo outro através de juros compostos, não são divisões simples, por exemplo, dividir os 20% sobre 24%, você vai atingir aqui o percentual nos pior dos piores cenários, tanto no adverso de tempo quanto de retorno, em 0,76% de lucro ao mês.
esse é o valor que vai retornar esse teu patrimônio nesse período. No melhor dos melhores cenários, no cenário ideal tanto de tempo quanto de retorno, se você vender essa casa em 12 meses e vender pelo maior preço, 1.800.000, para ter um lucro líquido aí de 60,35%, é como se você tivesse um retorno financeiro de 4,01% ao mês sobre esse teu capital, tá? Aqui nós não estamos considerando, não estamos descontando, não existe uma taxa de desconto, não está sendo considerado o custo de oportunidade, taxa mínima de atratividade ou como você chamar, tá? Nós não estamos considerando nesse momento para não embaralhar a sua cabeça, tá? E qual que é o cenário esperado nosso? É o cenário esperado de retorno e também de tempo. Ou seja, vender esse imóvel por 1.500.000 dentro de 18 meses. Se nós considerarmos esse cenário, que foi o que a gente fez a análise de mercado, supostamente você fez, vai chegar em 1,73% ao mês de retorno. Entendeu? É esse o valor que você vai considerar para sua análise de viabilidade. Então é como se esse investimento, mais os seus esforços, mais o seu trabalho, né? Você não está ganhando isso aqui passivamente, você está trabalhando, construindo e vendendo esse imóvel. É como se esse capital retornasse 1,73% ao mês nesse período. Agora vamos comparar o retorno que você está tendo nesse empreendimento como se ele tivesse sido vendido em 18 meses, mesmo no pior cenário de retorno, o preço de venda, no cenário esperado e no cenário ideal. Vamos comparar esse retorno, essas rentabilidades, com outros ativos tradicionais do mercado. Vamos pegar apenas dois para facilitar a nossa análise aqui, mas você pode substituir um deles por outro que faça mais sentido para você. Vamos considerar que você tivesse 1 milhão no bolso, na sua conta, e você está optando entre construir para vender, que são as estratégias que estou te mostrando aqui, ou construir e alugar esse teu imóvel, ou você é mais conservador ainda, quer ganhar de forma passiva esse rendimento e deixar em um CDB do seu banco. E para essas outras duas análises, nós não vamos aí fazer um desconto do imposto de renda, nós vamos considerar o valor cheio, tá? No nosso aqui nós já temos o lucro líquido. Mas você pode substituir por tesouro direto, pode substituir por alguma aplicação que você faz em um fundo de investimento. Eu só não quis pegar um fundo de investimento imobiliário, pois hoje a taxa está negativa nos últimos 12 meses, então não faz sentido, vai distorcer muito a nossa análise aqui. No CDB, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, se você aplicasse, você teria uma taxa de retorno aí em torno de 0,48% ao mês. Se você construísse para alugar, que é uma alternativa extremamente válida a depender do seu perfil de investidor. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre construir para alugar ou vender, lá vai ter mais informações sobre isso. Em média, tá? Não existe uma regra, mas em média você vai ter um lucro sobre esse teu capital investido de 0,8% ao mês, tá? Tem manutenções, tem vacância, tem que ser considerado outros itens além de apenas receber o aluguel todo mês. Você pode ganhar mais do que 1% ao mês, você pode ganhar 0,5% ao mês. Vamos achar um meio termo aí para ser justo e nós considerarmos aqui no nosso vídeo. E agora nós vamos comparar essas duas alternativas de investimento com nosso cenário adverso de rentabilidade em 18 meses, com o nosso cenário esperado e com o nosso cenário ideal, ou seja, 1,02% ao mês no cenário adverso, 1,73% no cenário esperado e 2,66% ao mês no cenário ideal. É com essas informações que você vai, de forma gráfica, né, através de um gráfico, você vai conseguir visualizar a diferença de quanto o seu dinheiro está rendendo mais na construção de imóveis para venda, numa casa, por exemplo, que tem um ciclo rápido, 18 meses, e aí se você não quiser mais, depois de vender a primeira, você pega esse dinheiro e volta para sua renda fixa ou algum outro investimento que você queira fazer. Olha a diferença que tem de outras estratégias no mercado. E a cereja do bolo que eu falei para vocês no início desse vídeo, não poderia deixar de falar disso, tá? Com certeza, dessa forma, foi o que me impactou muito, o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que é a mágica dos juros compostos. Lá ele fala sobre os juros compostos, o poder dos juros compostos, e eu trouxe aqui como a mágica dos juros compostos. O que ele pode fazer com o nosso capital se nós investirmos de forma consistente e disciplinada no longo prazo. Estamos considerando aqui nesse vídeo que você está construindo esse imóvel para vender com recursos próprios, então esse R$1 milhão que foi o exemplo, é capital próprio, e que você está utilizando a estratégia de construir para vender
como uma forma de você multiplicar o seu patrimônio consideravelmente e de forma segura. Então aqui eu vou te mostrar o que poderia acontecer com esses recursos seus se de forma consistente, por 6 anos, você construísse e vendesse um imóvel a cada 18 meses, que é a nossa média de tempo, e tivesse a rentabilidade média também, que nós consideramos aqui, de 36%, mais ou menos, a cada 18 meses com esse imóvel que você vendeu. Já considerando aqui o abatimento de imposto na pessoa física, que é o exemplo que estamos considerando. Então vamos considerar aqui que a cada 18 meses acontece um ciclo entre compra do terreno, construção e venda do imóvel. O segundo ciclo vai acontecer dentro de 36 meses, ou seja, 18 mais 18. O terceiro ciclo em 54 meses. E o quarto e último ciclo, para fechar a nossa análise aqui, 6 anos depois do momento zero, a partir desse momento que você decidiu começar a construir para vender, em 72 meses. O teu capital inicial foi de R$1 milhão. No primeiro ciclo, você transformou esse capital em um patrimônio de R$1.361.250. No segundo ciclo, vamos considerar que você pegou todo esse capital inicial mais o lucro desse primeiro empreendimento e que você construiu mais uma casa, ou duas menores, ou uma casa maior, e investiu aí R$1.361.250 nesse próximo empreendimento. Teve um retorno semelhante no mesmo período, R$1.852.933, que é a multiplicação por 1,36 e o restante aí do percentual médio que nós estamos tendo acumulado em cada período. É óbvio que você pode estar considerando, tá, mas Léo, isso aí não é factível, porque pode ser que em um momento eu tenha uma rentabilidade maior, pode ser que em outro ciclo eu tenha uma rentabilidade menor, pode ser que num ciclo leve mais tempo, no outro menos. Sim, mas nós estamos considerando uma média extremamente conservadora de mercado aqui e também considerando que você consiga colocar todo o teu patrimônio novamente na construção de imóveis para venda. Pode ser que você tenha que aportar um pouco mais para fechar 2 unidades, 2 casas. Pode ser que você não precise utilizar todos os recursos, vai construir o mesmo tamanho de casa, mas essa aqui é uma situação hipotética, como se você estivesse utilizando todos os recursos, tá? Fechou aí então 1,8 milhão no segundo ciclo, foi para o terceiro ciclo, mais 18 meses, e investiu esse R$1.852.933 e teve uma rentabilidade aí de 36,1% novamente, onde seu patrimônio acumulado saltou para R$2.522.213. Mais uma vez, de forma consistente, você pegou todo esse capital, não saiu gastar, comprar carro, foi consistente novamente e investiu mais uma vez na construção de casas para venda. Talvez aqui 5 casas de R$500 mil cada uma, ou 2 casas de R$1.250.000 cada uma. O fato é que você investiu nesse quarto ciclo R$2.522.213, ok? E aqui, mais uma rentabilidade em 18 meses de 36,1%, você chegou aí em R$3.433.236. Ou seja, se você começasse com R$1 milhão em 6 anos, com um retorno sobre o capital aí em mais de 36% a cada 18 meses, conforme foi o exemplo aqui que nós utilizamos nesse vídeo, você teria um patrimônio no final desse período aproximadamente de R$3,6 milhões, sem considerar o valor da valorização ou depreciação do dinheiro no tempo, mas é isso que teria lá no seu bolso no final desse período. Mas se você está começando que nem eu, não tem todo esse R$1 milhão, ou não tem capital próprio, ou mesmo tem pouquíssimo desses recursos, você pode ingressar sim nesse ramo em parceria com investidores, através de permuta, juntamente com financiamentos, e ingressar nesse ramo para você construir o seu patrimônio inicial, depois utilizar esse teu patrimônio para fazer sozinho as suas próprias casas para venda, ou mesmo continuar em parceria com investidores, em parceria com financiamentos, que é extremamente inteligente ambas as estratégias, tá? E se você quer entender melhor como funciona cada uma dessas estratégias, toda segunda-feira, às 20 horas, dou uma aula ao vivo aqui no meu canal te ensinando a construir para vender, pois vai muito além dessa nossa análise aqui, você ingressar no ramo. Aqui eu te dei um norte, mas você tem que entender todo o processo de análise do empreendimento, desde a concepção do produto até a venda dele e estratégias de venda. E para isso eu dou aula toda segunda-feira aqui no canal, então se inscreva. Segunda-feira que vem às 20 horas, estou aqui ao vivo novamente. Com certeza você vai tirar grandes insights dessas aulas também. Me diz aí o que você achou desse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, comente aqui embaixo e te espero no próximo vídeo. Até mais!